Olá, minhas lindas! Tudo bem com vocês? Hoje o assunto é kit de pincéis para iniciantes de automaquiagem. Então, se você quer fazer sua automaquiagem, mas ainda não sabe quais os pincéis você precisa comprar, ou até mesmo não sabe qual a função de cada pincel, vem comigo que eu vou te explicar tudo hoje. Olá! Para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniele Torres, sou maquiadora e penteadista aqui no Rio de Janeiro e eu já vou pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, deixarem o like e ativar o sininho de notificações, porque esse é mais um vídeo da série da playlist de Guia para Iniciantes de Automaquiagem. Então, para você não perder nenhum vídeo dessa playlist, já ativa o sininho. Antes de mais nada, é necessário que vocês saibam a diferença entre um pincel de cerdas sintéticas e um pincel de cerdas naturais, pois esse conhecimento vai fazer total diferença no acabamento e a finalização da sua maquiagem. Vamos começar pelo pincel de cerdas sintéticas. Esse pincel não tem cerdas naturais, então você vê um brilho intenso nas cerdas dele só de você olhar. Já o pincel de cerdas naturais, você sente muita maciez nesse pincel e você não consegue ver um brilho tão intenso nas cerdas. Eles parecem cabelinhos, pelinhos naturais, por isso não tem tanto brilho. Mas Dani, para que serve cada tipo de pincel então? O pincel de cerdas sintéticas, ele serve para aplicar produtos cremosos, fluidos, líquidos. Já o pincel de cerdas naturais, ele é perfeito somente para aplicar produtos em pó. Para fazer a sua automaquiagem, você vai precisar de um pincel de pó, que é um pincel gordinho, redondo no seu topo e bem cheião, que vai servir para você aplicar o pó solto ou o pó compacto. Esse pincel é da Dazzle, ele é roxinho e ele é a coisa mais linda. Eu amo demais. Outro pincel que você também vai precisar para a preparação dessa pele e a construção dessa pele perfeita na sua automaquiagem é o pincel de contorno facial. Ele é um pincel que ele não é tão cheinho, ele é um pincel mais fininho, porém o topo dele não é redondo como o de pó, o topo dele é chanfrado, onde você vê que ele vai subindo, vai ficando mais cheio conforme ele sobe, e esse formato deixa ele perfeito para você encaixar nas regiões do seu rosto, fazendo contorno aqui na bochecha, na mandíbula, na testa, no nariz, no queixo, se encaixando perfeitamente. Você também vai precisar de um pincel de blush. Esse pincel você tem que ter cuidado ao comprar. Por quê? Ele é muito parecido com o pincel de pó, mas a diferença entre os dois é que o pincel de blush é mais fininho e o pincel de pó é mais gordinho. Olha a diferença entre os dois. E esse pincel de blush, ele se encaixa perfeitamente nas suas maçãs, deixando o acabamento impecável. Esse pincel de blush é da Macrylan e ele é muito lindinho. Mais um pincel que você vai precisar na linha de pincéis para pele é o pincel de iluminador. Ele é um pincel que ele lembra um pincel de esfumar para os olhos, porém ele é um pincel para aplicar o iluminador. Ele é um pincel bem gordinho, mais gordinho até do que um pincel de esfumar, e ele é redondo no topo. Ele aplica diretamente aqui nas têmporas, na pontinha do nariz, no meio das sobrancelhas, no queixo e no arco do cupido, deixando aquele acabamento perfeito iluminado. Será uma escolha difícil escolher o pincel para aplicar a sua base, pois nós temos 4 opções de aplicadores, sendo eles 3 pincéis e uma esponjinha. E eu vou estar falando mais para vocês terem opções e ver o que fica melhor para vocês. A primeira opção de pincel é o Kabuki, onde o topo dele é reto, ele é mais firme, é um pincel mais durinho, porém ele é macio, as hastes são flexíveis. Esse pincel aqui é da Macrylan, da linha Coral, que saiu recentemente, que tá lindo demais. E esse pincel, ele dá um acabamento de alta cobertura, ele não dá um acabamento de base leve. Então, se você deseja um acabamento de alta cobertura, escolha o pincel Kabuki. A outra opção de pincel é o pincel Dual Fiber. O Dual Fiber, ele tem vários tipos de cerdas em um mesmo pincel. Cerdas mais fininhas na ponta e cerdas mais longas
e mais grossas ao decorrer do pincel. Esse pincel, ele tem um acabamento mais leve, ele é muito fácil de aplicar a base, rapidinho você consegue aplicar essa base. E ele também pode ser usado para aplicar hidratantes, sérums e muito mais. Esse pincel é da Maria Margarida e ele é médio, ele não é tão grande, porém ele é perfeito para usar para automaquiagem. Terceira opção de pincel para aplicar sua base é o pincel Língua de Gato, que tem o topinho redondo, porém fininho. E esse pincel, ele costuma dar o acabamento de alta cobertura. Por quê? Ao aplicar ele, você vai dar pinceladas no rosto. Então, a probabilidade de ficar com uma alta cobertura é muito maior do que ficar com uma cobertura leve. Porque ele aplica ali concentrado o tempo todo no seu rosto. Esse pincel é da linha roxinha, da Dazzle, que é um pincel também mais lindo que o outro. Eu sou apaixonada, eu sou suspeita para falar. A quarta opção para aplicar a sua base é a esponjinha, que geralmente é usada úmida, para que duplique o tamanho dela e ela fique muito mais macia do que ela já é. Essa esponjinha, ela dá tanto acabamento de uma base mais leve, quanto o acabamento de uma base de alta cobertura. E ela é muito rápida de aplicar, você aplica com batidinhas no rosto todo e dá um acabamento perfeito. Essa esponjinha é da Mari Saad. As próximas dicas de pincéis desse kit Divo são específicos para a área dos olhos, onde eles vão dar muito mais precisão e acabamento lindo e glamuroso para o seu olhar. Mas antes de falar um pouquinho mais sobre esses pincéis, eu já vou pedir para vocês se inscreverem aqui no nosso canal, deixarem o seu like, ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo, compartilhar com as amigas que estão aprendendo muito mais sobre automaquiagem, amam se automaquiar. Deixe seu comentário aqui pra gente saber o que vocês querem mais saber, mais aprender sobre automaquiagem, que a gente vai estar acrescentando aqui nessa playlist de guia para iniciantes de automaquiagem. Para a área dos olhos, vocês vão precisar de pelo menos 2 pincéis de esfumar. Um pincel grande de topo redondo, bem cheinho, e um pincel mediano de topo redondo, não tão cheio assim. Esses 2 pincéis são da Macrylan e eles dão um acabamento perfeito. Para finalizar o nosso kit de pincéis, nós temos 3 opções de pincéis para a área dos olhos. O primeiro deles é para aplicar a sombra na pálpebra móvel dos olhos. Ele é diferente do pincel de esfumar, porque ele lembra muito o pincel Língua de Gato. Ele tem o topo meio arredondado, porém ele é fininho, diferente do pincel de esfumar, que tem o topo arredondado. Olha só. Esse pincel é da Macrylan, da linha de pincéis corais. Para aplicar as sombras na parte inferior dos seus olhos, você vai precisar de um pincel de precisão pequeno, que tem o topo meio arredondado, porém as cerdas são bem curtinhas. Olha só. Esse pincel, ele se encaixa perfeitamente na região de baixo dos seus olhos, onde você vai poder estar fazendo movimentos de vai e vem. Esse pincel é da linha rosinha da Macrylan. E o último pincel desse kit de pincéis maravilhoso é o pincel de sobrancelha. Esse pincel, ele tem 2 pontas que deixam o acabamento perfeito na sobrancelha e ele é da linha da Macrylan Coral. Essa pontinha que vem com pentinho, você vai pentear os fios, deixando eles todos bem harmônicos e no lugar. Depois, você vai usar a outra ponta, que é a ponta mais fininha e chanfradinha, que ela vai subindo. Essa ponta é perfeita para desenhar fio a fio ou até mesmo preencher a sua sobrancelha, deixando o acabamento bem marcado e divo, como a gente ama. Esse foi o nosso kit completo de pincéis para iniciantes de automaquiagem. Gostaram, minhas lindas? Me conta aqui nos comentários. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!